Olá, irmãos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre a lei de Deus. É um estudo que muitas pessoas têm pedido para mim. Eu já tenho estudo no canal falando sobre a lei, falando sobre até esse assunto aqui, mas só que ele não está organizado, não está em playlist. São vídeos que eu gravei no Japão, então eu vou atualizar os estudos e atualizar de uma maneira muito melhor do que era antes, com os acréscimos que eu tenho hoje. Hoje nós vamos estudar sobre a lei de Deus. Vou abrir uma playlist através desse vídeo aqui e nós vamos estudar começando pela carta aos Romanos. E depois de Romanos nós vamos trabalhando em Gálatas, em Coríntios, em Efésios e sempre retornando para a lei. Já grava, a partir de agora é isso que eu vou falar para vocês. Sem o conhecimento da lei de Deus, você não pode entender o que o apóstolo Paulo está falando. E você vai torcer as coisas que ele está falando e filosofar em cima do que ele está falando sobre lei, sobre graça e ficar tentando adivinhar o pensamento do apóstolo Paulo dentro de um capítulo ou de uma carta. Não quer dizer que a pessoa não vá entender nada sobre o assunto. Ela pode explicar alguma coisa, mas ela vai ter que torcer muitos textos, muitas frases para poder chegar em um entendimento incompleto. Quando eu digo que você tem que conhecer a lei de Deus, eu não estou dizendo que você tem que saber que a lei de Deus são 10 mandamentos. Eu digo que você tem que ler Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses livros têm que estar na sua mente. A história do povo de Israel tem que estar na sua mente. E você precisa conhecer até mesmo antes do Sinai, a história de Abraão, porque Paulo faz muito contraste entre Abraão e Moisés, por exemplo, em Gálatas. Então, ainda que Abraão viveu antes da lei, as promessas que Deus fez a Abraão e a seus filhos foram antes da lei, todo esse conjunto que está antes da lei foi inserido num livro chamado de Livro da Lei, de maneira que o apóstolo Paulo chama tudo isso de lei. Então você vai ter que entender pelo contexto quando que a lei se refere à lei da fé, que essas são as questões e as promessas antes do Sinai, quando que a lei se refere à lei do Sinai para frente, que aí envolve aspectos de conhecer os mandamentos de Deus em tábuas de pedra, sacrifícios de animais e todos aqueles sacrifícios e leis que eram leis boas para o povo. Eram leis, castigos, penalidades e tudo isso. Vai ter que conhecer quando que a lei está falando, quando que Paulo está falando da lei nesses aspectos, porque para tudo ele usa a palavra lei, já que tudo é uma lei, é uma Torá, é uma instrução. Mas a lei de Deus tem essa dinâmica, né? Falando aqui resumidamente. E, irmãos, eu pesquisei no YouTube uns 10 ou 15 vídeos. Alguns eu tive a paciência, a tristeza de assistir até o final. E eu fiquei muito decepcionado com o que eu vi. Na minha mente, Deus colocou na minha mente Romanos 7. Esses dias, Romanos 7 estava na minha mente. Não sei porquê, mas foi assim que veio na minha cabeça e eu falei, vou começar por Romanos 7. E eu já tenho uma ideia da carta de Paulo, eu amo ouvir essa carta, eu escuto desde o Japão e eu tenho ela um pouco memorizada na mente até. E eu sei aspectos difíceis de compreender nessa carta. Você vai ver que a explicação que eu vou dar, quando a gente entrar no tema de Romanos 7, porque vai demorar um pouquinho ainda, você vai ver que são explicações que qualquer pessoa pode compreender. Não tem palavras difíceis, não tem linguagem difícil que eu vou usar. Uma pessoa que não tem entendimento, como uma pessoa que tem um entendimento médio, até uma pessoa que tem entendimento avançado, vai entender o que eu estou falando. E eu fiquei tão decepcionado com o que eu vi, irmãos, que eu nem vou gastar tempo aqui explicando a parte errada. Eu vou deixar para vocês isso, porque é necessário conhecer a parte errada também. Não entra nessa história de que você tem que conhecer só o que é certo e deixar o que é errado de lado. Porque se fosse nesse raciocínio, se a gente fosse seguir esse raciocínio, se eu fosse um adventista, eu iria ficar só com aquilo que eu escuto, que está completamente errado, e na minha mente aquilo ia ser certo e tudo ia ser errado. Um calvinista, pior ainda, eu ia ficar aprendendo o que eu acho certo, aspas, sendo que eu estou torcendo, ouvindo a lei de Deus e a fé e a graça de maneira totalmente distorcida, e iria deixar o que é certo de lado. Porque alguém veio e me falou, aprenda o que é certo, ensina só o que é certo.
Não existe essa questão, isso é uma falácia. Só que se eu fosse ficar aqui expondo, fazendo a exposição do que é errado, eu iria gastar meia hora, e meia hora de decepção. Irmãos, todos os vídeos que eu vi aqui no celular, que eu pesquisei e fui estudando nesses 2 dias, doeu meus ouvidos, doeu meu coração. É muito abandono do conhecimento da palavra de Deus e muito livro e teologia. É triste de ver. E você vê que é um copiando a mensagem do outro. Sempre as mesmas frases, as mesmas divisões dos estudos, a mesma fala. Um que assistiu o vídeo do outro, anotou e acrescentou. Só quem pesquisa, como eu fiz, entende que foi assim, esse processo de estudo sobre Romanos 7 e sobre a lei de Deus foi remontado no YouTube dessa maneira. Um vendo o vídeo do outro, achando legal, surgiu de um livro, de algum livro surgiu, mas é sempre deturpando a lei de Deus, deturpando a graça, deturpando a fé e não tendo relação nenhuma com a história do povo de Israel. Como se Deus desse uma lei maldita para o povo, uma lei de escravidão, uma lei ruim. E aí quando o povo pratica, Deus fala, tá vendo? Peguei vocês, agora vocês vão ter que compreender que o meu filho vai vir libertar vocês dessa maldição que eu dei. Irmãos, é muito, olha, eu já estou entrando nesse assunto, né? É muito asqueroso esse entendimento que infelizmente contaminou a mente das pessoas. Então eu vou deixar esse contraste para vocês verem. Depois que vocês estudarem aqui, vocês podem ir no YouTube, digita Romanos 7 e podem assistir o vídeo que vocês quiserem, que vocês vão ver a deturpação da palavra de Deus. E isso, o sentimento que mais deu em mim, eu vou falar da minha experiência, do meu sentimento, desestimula você tanto ler as cartas como estudar a lei de Deus, no caso. Começar por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, porque é ali que você aprende sobre a lei. Ninguém mencionou esses livros, ninguém estimulou as pessoas a estudarem isso, não correlacionaram as palavras de Paulo, e eu estou falando de vários homens, não estou falando de um vídeo só que eu assisti 15, 20 vídeos. Eu fiquei muito triste. E aí ardeu mais ainda no meu coração a vontade de ensinar para vocês sobre a lei. Vou começar com Romanos 7. Esse é o primeiro capítulo, é o primeiro vídeo da playlist e é onde vocês vão ter que usar a cabeça. Vocês vão sentir vontade de ler, com certeza, a lei, as cartas de Paulo e vão compreender. Até os pontos mais difíceis. Eu ainda não consegui detectar um ponto que eu não consiga explicar dentro de Romanos. É claro que deve ter, mas eu não consegui detectar ainda. Eu consigo explicar tudo, versículo por versículo. E até da onde surgiu essas expressões. Por isso que é interessante você assistir. Não é algo que eu peguei de alguém, que eu ouvi de alguém, que eu somei de várias pessoas e estou trazendo para vocês um repeteco dos melhores momentos de vídeos que eu assisti. Não é algo que eu extraí da minha leitura e do meu entendimento. Esse é o testemunho que eu tenho para vocês. É assim mesmo que eu aprendi sobre a lei de Deus. Então, vamos começar por Romanos, alguns textos em Romanos 2, 3, 5 e 9. Para vocês entenderem algumas coisas que eu vou falar para vocês já de cara, antes da gente chegar em Romanos 7. Romanos 7 é o miolo da carta de Romanos. É um dos pontos mais difíceis de se entender. Na verdade, se for falar sobre a lei, é o capítulo mais difícil de se compreender. Embora tenha muitas correlações com Gálatas e até mesmo com Coríntios e Efésios, Gálatas contém muitas expressões que está em Romanos. Na verdade, eu acho que Gálatas foi escrito primeiramente, né? Então, são cartas bem parecidas, embora uma seja grande, de 16 capítulos, outra seja bem menor, de 6 capítulos, tem palavras e frases e expressões idênticas sobre a lei de Deus. É preciso sempre estudar as duas. Então, vamos ler, eu vou começar aqui com vocês sobre a justificação. Vou fazer algumas perguntas para vocês já de cara. E depois a gente vai para um outro ponto dentro de Romanos, antes de ler Romanos 7. Porque não adianta eu começar aqui com Romanos 7, que eu sei que vai dar muito trabalho para eu explicar isso para vocês.
já para vocês detectarem as várias contradições dos estudos que talvez vocês possam ver aí no YouTube. Tá bom? Romanos 2, do 11 ao 16. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Só aqui eu teria questões para mostrar para vocês. Os que praticam a lei serão justificados. Verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Só aqui nesse texto, você já consegue detectar vários erros em vários estudos que você talvez já viu até, e até mesmo contradições nas palavras de Paulo, porque ele já deixou bem claro no verso 13 que não são justos diante de Deus aqueles que ouvem a lei, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Já pergunto, que lei é essa? Não é a lei da antiga aliança, é a lei da nova. Só que a lei da nova aliança não é você falar a graça do Senhor Jesus nos salva. Aí você pergunta, que graça que é essa? É a graça da plenitude da graça. Aí você pergunta para o sujeito, que plenitude da graça é essa? É a plenitude da graça da lei do amor. Que lei do amor é essa? É a plenitude da graça da lei do amor do sacrifício de Cristo. Isso não é explicar o texto. A nova aliança é uma lei também. E ela envolve os 10 mandamentos, sim. Quando eu falo para vocês que ela envolve os 10 mandamentos, logo vocês pensam no sábado, pensam na seita adventista, volta para o pensamento atual de vocês, e por causa do sábado, que vocês não sabem o que faz, se guarda ou se não guarda, se eles estão certos ou não, joga tudo fora, simplifica tudo e fala, a graça me basta. Isso é um pensamento todo distorcido da verdade. Se você tem esse pensamento, você vive com um pensamento distorcido e isso complica a sua luta contra a carne, dificulta o seu conhecimento de Deus e da lei dele. De maneira que se você fosse ensinado com essas palavras que eu acabei de repetir, você nunca estaria sacerdotando o povo de Deus. Você estaria afastando eles da verdade. A lei é a lei da nova aliança. Essa lei aqui envolve os 10 mandamentos, que é ministério do Espírito Santo. Espírito do Pai, Espírito do Filho. Esse é o Espírito que foi enviado. Que tem a função de escrever a lei, os 10 mandamentos, na nossa mente, para que a gente pratique. E como isso não acontece num passe de mágica, já que é o Espírito de Deus escrevendo a lei em homens carnais, nós vamos ter que travar uma luta contra a carne. Lutar contra a carne, aonde habita o pecado, para que a gente pratique os mandamentos que o Espírito Santo está sugerindo. Isso é uma explicação verdadeira. Isso é explicar a luta contra a carne. Lutar contra a carne é lutar para guardar os mandamentos de Deus, que com seu poder de escolha, agora dando ouvidos à lei do Espírito, você vai ter que praticar. Na prática, você tem que praticar a lei para ser salvo. E isso é obedecer a Deus pela fé. Isso é evangelho. O contrário disso é deturpação da palavra. Não existe essa questão de que você não tem que fazer obras nenhuma para ser salvo. Aí você pensou, mas eu já comecei a lembrar de textos de Paulo, em Efésios, onde ele fala que o homem não é salvo por obras, e nem por obras da lei. Por isso que você tem que estudar a palavra. Você tem que ver que obras que são essas que Paulo está falando. Porque Tiago disse que o homem não é salvo somente por fé, e sim por obras. E ele se refere às obras da fé, que não são as obras da lei. Quais são as obras da lei? Em poucas palavras. Principalmente nesse tempo aqui, que é o que as pessoas não levam em conta. Elas se inserem dentro desse tempo, esquecem do mundo atual
não contextualiza o mundo no qual foi escrito essa carta e ficam viajando, filosofando. Por isso que eu falei, doeu os meus ouvidos de ouvir esses ensinos e doeu meu coração também. Se Paulo está falando que a justificação vem pela prática da lei, então você tem que praticar a lei para ser salvo. E isso não anula a graça de Cristo, porque Jesus morreu na cruz por causa dos seus pecados, que a Bíblia diz que é a transgressão da lei. Que contradição é essa de você falar que não precisa praticar a lei para ser salvo? Quando Paulo fala que nós não somos salvos por obras, e sim pela fé em Jesus para que ninguém se glorie, em Efésios, lá ele está falando, contrastando a antiga aliança da nova. Ninguém seria salvo naquele tempo em que Jesus havia morrido, ressuscitado, estava sendo pregado e tinha templo, tinha judaizantes, tinha sacerdotes. Ninguém seria mais salvo por praticar as obras da lei que Deus ordenou para que o povo praticasse. Aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. Mas seria salvo pela fé em Jesus, que consiste em guardar os mandamentos de Deus. Se você não guardar os mandamentos de Deus, você pode falar com a sua boca todo dia, fazer uma reza todo dia, uma reza católica, uma confissão evangélica. Se você na prática não guardar a lei de Deus, você não vai ser salvo. E daí que Jesus morreu na cruz, se você não obedece a ele? Aí você pode dizer, mas é os 2 mandamentos que eu tenho que obedecer. Tá vendo? Isso já é burrice. Porque os 2 mandamentos é burrice evangélica, tá? Porque os 2 mandamentos de Deus é um resumo dos 10. Os dois grandes mandamentos da lei, amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo, não vem para substituir os 10. Burrice evangélica, isso. Os 2 mandamentos vêm para resumir os 10. Quando você estuda os 10 mandamentos, qual seria o resumo? Qual seria o que Deus está falando? O que seria o que Deus está falando para você através desses 10 mandamentos? Ame a Ele acima de todas as coisas. E para isso ser verdade, ame o teu próximo como a si mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo, com o conhecimento mais aprofundado, ainda pegou os 2 mandamentos e resumiu numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você faz isso, você guarda toda a lei na prática. O que tem de difícil nisso? O difícil está nos líderes religiosos, nas seitas, nas religiões. Eles complicam as coisas. Eles que falharam na missão de explicar para vocês o que é transição de alianças, o que é graça e o que é lei. E não é só isso aqui. Eu li um texto aqui para vocês, eu estou explicando várias coisas, né? Que está vindo na minha cabeça em cima desse texto que eu li, mas não é só isso. Então vocês viram aqui que o apóstolo Paulo está falando que é pela prática da lei que nós somos justificados. A primeira vez que ele fala de justificação nessa carta, ele fala que é pela prática da lei, não da antiga aliança, envolvendo circuncisão, sacrifício de animais, ou você entregar suas primícias, os seus dízimos para Deus, mas a lei da nova aliança que está em Cristo. E Cristo morreu e subiu, ressuscitou e ascendeu aos céus, enviou o Espírito Santo para cumprir Jeremias 31:31, que Deus iria escrever a lei de Deus não em tábuas de pedra, mas nos nossos corações. E pensa, medita, a lei de Deus é para você meditar. O que é na prática escrever as leis de Deus na nossa mente? Nos ensinar e fazer com que a gente pratique. Para isso você precisa ser provado. Você tem a oportunidade de roubar, tá ali, ninguém vai saber. Pode ser que ninguém saiba, nunca ninguém vai saber, mas você não rouba. Você tem a oportunidade de adulterar e ainda pode ser que ninguém nunca saiba disso, mas o céu está vendo. Os olhos na terra podem não estar vendo, mas os olhos no céu, que tem muitos olhos no céu nos observando, não somente os olhos do Senhor, e não somente estão observando, mas estão relatando as nossas obras, eles estão vendo. Então você tem a oportunidade de adulterar e não adultera. Você tem a oportunidade de matar, aí é um caso mais grave, né? Mas não mata. Tá entendendo isso? Você tem a oportunidade de dar um falso testemunho, mas não dá. O falso testemunho pode prejudicar a pessoa financeiramente, pode levar a pessoa à morte. A lei de Deus é dinâmica, cada mandamento você tem que meditar nele num conjunto, mas também à parte.
Porque uma coisa é você roubar, outra coisa é você matar. Dizem que é a mesma coisa. Não é. Tanto é que se você roubar, você pode restituir o que você roubou para a pessoa e pedir perdão para a pessoa e para Deus. Está limpo. De um dia para o outro você está limpo. E se você matar? Você vai restituir a vida para aquela família? Se você matou um pai de família, agora aquela família ficou sem um pai, sem um provedor. É totalmente diferente. O adultério é a mesma coisa. Então a lei de Deus é dinâmica. Não caiam nesses estudos do YouTube que fala que tudo é uma mesma coisa e que se você tropeçar em um, tropeçou em tudo, então, ainda pegando as palavras de Tiago, torcendo o que ele falou. Então, como é um fardo muito pesado, é melhor abandonar tudo e ir para a graça de Deus. Isso nem chega perto de ser o Evangelho de Cristo. Sabia? Talvez seja esse o seu pensamento. E se for esse o seu pensamento, você está dormindo. Acordado você não está. Pode ter certeza. Porque que sentido tem isso? Não tem sentido algum. Jesus veio te libertar da lei do pai dele. Isso chega a ser burrice teológica. Não é nem erro de interpretação, né? Todo mundo erra, nós erramos. Vamos respeitar a teologia um do outro. Ou as expressões que esses tais mestres que eu vi começam a usar logo no início do estudo. Não há um consenso entre os estudiosos, já dando uma desculpa, já. Tipo assim, eu posso errar, não há um consenso, todo mundo erra, e pega a lei de Deus e converte em lixo, em porcaria. Não é assim. Não tem essa. Ou você é mestre e ensina, que vocês vão ver que eu vou ensinar isso daqui com responsabilidade, ou você fica calado e aprende, e vai estudar. Tem muita pessoa que está muito disposto a assistir vídeo no YouTube, mas não está disposto a estudar. Será que os vídeos que você assistiu te levam a estudar, a ler? Ou você apenas assiste? E fala, fez sentido, né? Um homem de respeito, explicou, eu não sabia como era, já tem uma luz ali, então fez sentido, né? Fez sentido. Jesus veio nos libertar da lei maldita que o Pai deu, e agora nós temos a plenitude da graça em nós, e não somos salvos por obras, somos salvos pela fé. E tem gente, se a pessoa for um calvinista, dá para entender essa burrice toda. Mas se a pessoa não é calvinista, fica até difícil de entender. Como você vê adventista falando que nós não somos salvos por obras. Seja elas quais forem. Porque Paulo disse, eles não querem contradizer Efésios. Não somos salvos por obras, mas tem que praticar a lei de Deus para ser salvo. Aí como é que fica essa questão? A pessoa não é calvinista, porque se ela fosse faria sentido, né? Mas ela fala que nós somos salvos para praticar as boas obras. Mas não é praticando que vai ser salvo. Chega a ser cansativo, enjoativo você discutir com uma pessoa assim. Ela diz que nós não somos salvos por obras, para não contradizer Efésios, mas ao mesmo tempo defende a lei de Deus, no caso é adventista. Defende a lei de Deus que tem que praticar. Aí você pergunta, mas tem que praticar para ser salvo? Não. Mas como um salvo você pratica. Então você é calvinista? Não, não sou. Então fala, vai se danar, eu tenho coisa para fazer. Que loucura é essa? A pessoa te convence convence não, ela te ganha no cansaço. Então, olha aqui, por exemplo, baseado nesse entendimento, o que Paulo falou em Romanos 2, verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. O que Paulo está falando aqui? Ele usou a palavra lei para tudo, né? Mas lembra que Paulo está escrevendo num tempo de transição de alianças, num tempo onde as pessoas que aceitassem a Jesus Cristo como Filho de Deus iria ter nas suas mãos, para estudar a palavra de Deus, a lei, os salmos e os profetas. Elas não iriam ter um Novo Testamento formado. Nós temos. Elas não teriam. Então elas teriam que estudar a lei de Deus. E o Novo Testamento que estava sendo formado nesse tempo veio para explicar, para fazer a soma do que Deus queria dizer com a lei, com os salmos e com os profetas. E Paulo está explicando isso.
Então, naquele contexto, fazia muito mais sentido eles ouvirem essas palavras do que hoje no nosso, que tem várias religiões explicando várias coisas. Quando, pois, os gentios que não têm lei, se referiu à lei da antiga aliança. Eles não estavam ligados a Deus pela circuncisão, que também é um ponto-chave da carta, e estando no tabernáculo, fazendo festas, participando das festas, levando suas primícias, eles não têm lei. Quando eles que não têm lei procede por natureza de conformidade com a lei, como que um gentio que não tem nada disso vai proceder por natureza de conformidade com a lei? Não com a sombra, mas com a realidade. Então esses são gentios convertidos. O apóstolo Paulo está tratando de um contexto onde tem gentios já convertidos, praticando as realidades da lei, gentios que estavam entrando para conhecer a Deus, mas que também estavam sendo atacados pelo judaísmo. Porque vinham os judaizantes e diziam que o que o apóstolo Paulo estava ensinando era contra a lei de Deus. Porque eles não tinham capacidade de entender o que Deus prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó a respeito dos gentios, da salvação. Não tinham capacidade para entender o porquê que veio a lei de Deus no Sinai e que foi parar em tábuas de pedra e que por isso tinha expiação dos pecados no propiciatório todos os anos. Aliás, esse é o assunto do capítulo 3. Não tinham capacidade de somar tudo isso. Então eles simplesmente olhavam as palavras de Paulo, que parecia estar falando mal da lei de Deus, e contrariavam o que Paulo estava fazendo. Isso não é tão frequente aqui em Romanos, mas em Gálatas aconteceu. Paulo, já tendo a experiência dos ataques judaizantes em Gálatas, ele já escreveu essa carta aqui muito mais experiente, defendendo muito mais não somente a si próprio, mas também a lei de Deus, porque tem muitos pontos de defesa do apóstolo Paulo dentro dessa carta. E de defesa também do Evangelho, e por isso ela se torna mais difícil de ser compreendida no nosso tempo. Então, não tem como um gentil, sem o Espírito Santo, proceder naturalmente de conformidade com toda a lei de Deus. Não tem, é impossível. Então, se tem, então para que o gentil precisa do Espírito Santo? Entendeu? Mas quando ele recebe o Espírito Santo, ele começa a compreender o que era a lei de Deus, qual era a vontade de Deus, então ele começa a entender que não vai precisar mais se circuncidar ou entrar no ministério das festas, porque era a lei de Deus. Como Moisés havia dito, aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. Essa frase está tanto em Romanos 10 como em Gálatas, porque tem muitas frases parecidas nas duas cartas, e ele iria proceder naturalmente, de maneira natural, por causa do Espírito que estava nele, de conformidade com a lei. Entendeu? Então pega o texto de novo com esse raciocínio. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, já que o Espírito Santo está neles. Então eles sabem o que é certo e o que é errado, como devem proceder. E se pecarem, sabem que tem um sumo sacerdote celeste à destra de Deus. Não precisa mais de um terreno. Isso é ministério da antiga aliança. Compreendeu o texto, que parecia ser tão difícil de compreender? Aí no verso 15, Paulo fala: estes mostram a norma da lei. Essa palavra que você está lendo como norma, eu vou tocar nela aqui agora, pode ver, no grego é a palavra ergon. Ergon, de obras. E aqui colocaram norma da lei. Não sei por quê. É porque talvez o tradutor ficou com medo da gente confundir essas obras da lei com as outras obras da lei que Paulo fala, nós não estamos debaixo da lei, por obras da lei ninguém será justificado. Então, só para fazer uma diferença, ele colocou norma da lei. Mas o apóstolo Paulo está falando de obras da lei. Estes mostram as obras da lei, gravada no seu coração, agora com entendimento. Quais são as obras da lei? A primeira, a principal, se um gentio quisesse se achegar a Deus, circuncisão. Não tem para onde escapar, circuncisão. Depois, vamos Páscoa, asmos, primícias. Todos os seus frutos, suas rendas, os seus primeiros animais são entregues para Deus. Aí, no dia do Pentecoste, mais entrega de primícias, tem que estar lá também. Trombetas, expiação, tem que participar do dia da expiação, faz parte do Deus de Israel agora, e participar dos tabernáculos.
Essas obras da lei eram sombras das coisas que viriam. Mas o povo praticava isso sem entendimento. Agora eles têm o entendimento disso, das obras da lei, gravado no coração. Porque o Espírito Santo disse que escreveria as leis dele no coração do homem. Entendeu? Verso 15. Estes mostram as obras da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, olha só que coisa linda, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Em que tempo isso vai acontecer? Quando que um gentil vai estar diante de Deus e pela consciência dele ele vai estar se acusando ou se defendendo? No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. No dia do julgamento vai ter um tribunal estabelecido. E ali, pelo que for falado e mostrado, pelas suas obras registradas nos livros das obras, você ou vai se defender ou vai se acusar na própria consciência. O apóstolo Paulo foi mais adiante aqui. Ele levou o assunto lá no tribunal de Cristo, no trono branco, em tempos diferentes, é claro que ele já sabia disso. E depois ele volta para o ponto. E como se isso não fosse tudo, nós estamos lendo Romanos do 11 ao 16 e eu estou explicando para vocês esses pontos. Olha do 5 ao 10, um contexto para isso. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. O mesmo ponto, você vê, né? Que ele leva o assunto para o dia do juízo. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Vida eterna. Vida eterna, que Paulo fala que é pela graça. Aqui ele está falando que é uma retribuição de Deus. Olha só. Que retribuirá a cada um pelo seu procedimento. Em outras traduções está, conforme as suas obras. Conforme as suas obras, Deus vai retribuir a vida eterna ou não. Mas a vida eterna não é pela graça? Na mesma carta, o apóstolo Paulo não fala que a vida eterna é pela graça? Por isso que eu falo que o entendimento que inseriram na cabeça de vocês está errado. A graça de Deus está deturpada. A graça de Deus não anula a tua responsabilidade de entender a palavra e praticar com as suas obras. Para você ser salvo, você desenvolve a sua salvação. Pedro disse, salvai-vos dessa geração perversa. Judas disse, para a gente arrebatar os nossos irmãos do fogo. Mas o quê? Paulo disse que ele fazia de tudo para tentar salvar alguns dos irmãos dele. Pedro fala, desenvolva a sua salvação. Ele também fala que a salvação está para se revelar. Ninguém poderia fazer nada disso se Jesus não tivesse morrido na cruz. Mas ele morreu, então você tem obras para fazer. Porque se você não fizer, a vida eterna não vai ser retribuída para você. E quando Deus dá a vida eterna para você, baseado nas obras da fé, isso é porque você creu no que o Filho de Deus fez e ninguém poderia fazer. Ele fez o que ninguém poderia fazer. Agora o que você tem que fazer, ninguém pode fazer por você, nem ele mesmo. Ele vai ajudar você a cumprir a sua missão, a te provar. Isso é evangelho. Porque o apóstolo Paulo está falando aqui, você pode discordar, algum desses daí, que eu nem considero ministros de Cristo, podem discordar, mas discorda disso, eu quero ver, do que está escrito. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida é eterna. Obras, vida eterna, obras, isso é o que está escrito. O que Deus vai retribuir segundo as obras? A vida eterna. Por quê? Porque eles, perseverando em fazer o bem, procuram, glória, honra e incorruptibilidade. Mas
Olha para aqueles que ouvem a palavra de Deus agora e não praticam, que são as virgens nécias, as loucas que edificam sua casa sobre a areia. Ouve, mas não pratica. É o que Jesus disse. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Obras. Quais? As que Jesus preparou de antemão, como está em Efésios. Já foi preparado, o sacrifício de Cristo já foi profetizado para que você agora tivesse uma consciência boa, para que você não rejeitasse mais a boa consciência. Não é mais um caso de animais sendo mortos pelos seus pecados, se você vivesse naquela época. É o caso do Filho de Deus, sem pecado, que se entregou por você. Isso toca na sua consciência e isso vai ter que te fazer mudar suas obras. Porque se você não mudar suas obras, você vai receber esses castigos aqui. Por quê? Porque no verso 11 diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. E aí vem toda aquela explicação que eu falei para vocês. Tá vendo? Paulo não somente disse no verso 13 que os que praticam a lei vão ser justificados, como ele disse um pouquinho antes, que a vida eterna vai ser retribuída para você conforme as suas obras. E aqui não são obras da lei, são obras da fé, porque a lei não poderia mais salvar ninguém. Ninguém poderia mais obter justificação de Deus pela prática da lei, porque veio Cristo. Antes de Cristo estava escrito, aqueles que fizer estas coisas por elas viverá. Tinha salvação por obras da lei. O apóstolo Paulo está tratando de um caso que é depois de Cristo. Porque antes de Cristo ele já falou que Moisés já dizia, aqueles que fizerem essas coisas por elas viverá. Fizer obras. Daí que Paulo entendeu o termo obras da Torá, obras da lei. Antes de Cristo, isso é lei. Se não fizer, morre. Isso se você quiser entrar em aliança com Deus. E se entrou e não fizer, morre. Depois de Cristo, isso já não tem mais valor. Não valor para justificação, mas valor para você entender a lei de Deus. Para você compreender. Isso tem valor, claro, está escrito. Senão a gente não precisaria mais ler. Vocês entenderam como não tem como não denunciar o errado? Que atalaia que eu seria se eu estou vendo o errado, tenho a trombeta na boca e não denuncio? Que tipo de atalaia eu seria? Ainda bem que eu não dou ouvido a outras vozes, a várias vozes, que ficam falando para você ensinar só o que é certo. Não menciona nome de ninguém, ensina só sobre o amor de Jesus. Ainda bem que eu não escuto, porque isso daí não é voz de Deus. Entendeu? Então nós fechamos aqui Romanos 2. Agora, antes de fechar esse quadro aqui, que nesse vídeo nós vamos ter que ficar só nesse quadro, Paulo vai falar sobre a justificação nessa carta por 4 pontos. Em Romanos 2, ele vai falar que é pela lei. E aí a pessoa nem vai querer ler. Negativo. Não, você não conhece a exegese bíblica. É isso que eles vão falar. No segundo ponto, em Romanos 3, Paulo vai falar que é pela graça. Justificação pela graça, ok. No terceiro ponto, o apóstolo Paulo vai falar justificação, que é Romanos 5, né? Justificação pela fé. Pela fé. Em Romanos 5 ainda, ele vai falar que é justificação pelo sangue. Pelo sangue. Pelo sangue, ok. Tá certo. Mas pela lei, não. A explicação aí é outra. Você errou. Você não conhece o que é calvinismo. Você está criando um espantalho. Isso não é calvinismo. Eu nunca vi nenhum calvinista falar isso que você falou. Um bando de mentira. Um monte de mentira, assim, um caminhão de lixo despejado na minha frente. Tem um monte de gente falando tudo isso que eu falei. Eu só repeti as palavras deles. Então, vamos verificar. Romanos 3, do 23 ao 26. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Justificação pela graça. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue,
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, aqui eu vou pintar, propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Que brilhante ensino! Porque tudo que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele tirou de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Números e Deuteronômio. Principalmente do tabernáculo de Deus. Olha a palavra-chave, propiciação, redenção. Duas palavras que nos levam diretamente à festa da expiação. No dia da expiação, mês 7, dia 10, lá tinha expiação para todo o povo de Israel e para todo gentil que se unisse ao Deus de Israel no propiciatório, com sangue de animais. E Paulo jogou tudo isso em Cristo, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa redenção, o apóstolo Paulo chama em Efésios 1 e Efésios 4 de dia da redenção, no futuro, que bate certinho com o dia da expiação. E o escritor de Hebreus, quando fala de redenção, ele fala de expiação e mostra que Cristo veio e fez. Sim, na Páscoa, como homem, ele venceu, então ele abriu as portas para todas as outras festas. Todas vão se cumprir, mas ele não cumpriu todas ainda. O dia da expiação está no futuro. Por isso que o escritor de Hebreus também fala em Hebreus 9, que a expiação, o dia da expiação, são sombra das coisas que estão para vir. Está no futuro o dia da expiação. Mas já foi feito em Cristo. Paulo está tendo em mente aqui a vitória de Cristo. Como homem ele venceu. Se ele perdesse, nada mais seria possível. Mas ele venceu. Entendeu? Então, tá certo. Redenção, expiação, está falando de aspectos de dentro do tabernáculo, está falando das obras da lei, mas como ele disse em Romanos 2, nós temos as obras da lei gravadas na nossa mente, então nós podemos agir de maneira natural, de conformidade com o que Deus planejou pelo projeto das festas. Entendeu? Justificação pela graça. O povo não entende nada disso que está falando aqui, mas aceita o termo justificação pela graça. Só que justificação pela graça, verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, tem um contexto envolvido aqui, que resumidamente seria o contraste da antiga aliança para a nova. Entendeu? Romanos 5, verso 1, diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, porque muitos de nós não vimos nada daquilo que aconteceu, mas cremos pela pregação e pela ministração do Espírito, que está nos homens, que está pregando a verdade. Então somos justificados porque cremos pela fé em todos esses eventos. Mas cremos no quê? No verso 9, ele explica um pouquinho mais, com detalhe. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O sangue do dia da redenção na antiga aliança era derramado no propiciatório. Paulo já mostrou em Romanos 3,25 que Cristo se tornou o propiciatório e o sangue foi ele mesmo que derramou. Compreenderam? Então sim, é justificação pelo sangue. Para isso tem que ter fé. E acreditar no que é ministrado, acreditar no trabalho de Deus que estava escrito e no que Jesus veio cumprir e está sendo pregado. Fé, justificação pela fé, justificação pela graça. Sim, é graça. Graça é igual misericórdia. Tudo isso foi feito não de graça, porque custou um preço do Filho de Deus. Não é de graça no português, de graça, envolvendo valores. É pela graça, misericórdia. Onde tem graça tem misericórdia. Nós não merecíamos, mas ele veio e teve compaixão de você. Ele fez. Mas isso não anula o seu trabalho após esse entendimento. Entendeu? A salvação foi dada para todos os homens, povos, línguas e nações. Independentemente se você tivesse feito uma coisa boa ou má,
Não importa, tem homens assassinos e homens que não são assassinos. Ambos ouviram o evangelho. O evangelho não foi só para o não assassino. Foi para o assassino também. E os dois estão perdoados. A partir desse ponto, eles vão ter que lutar contra os desejos da sua carne. Se quiserem ser realmente salvos, eles estão sendo chamados. Não quer dizer que vão ser escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Chamados para serem reis e sacerdotes, mas para ser de fato precisa ser salvo. E para ser salvo, Paulo disse que a vida eterna vai ser retribuída a cada um conforme as suas obras. Vamos ver o que você praticou após você ter escutado o evangelho. Entendeu? Então, eu li para vocês aqui 4 pontos que Paulo fala de justificação. 3 são aceitos, 1 não é aceito e na verdade nem é lido direito. E é a primeira vez que Paulo fala de justificação, ele fala que é pela lei. Não por ouvir, mas por praticar. Que lei? Tá vendo os 10 mandamentos? Todos eles ali. Você vai ter que praticar aquilo para ser salvo. Porque se você não praticar aquilo, você não vai ser salvo. Ou você acha que você já foi salvo pela graça e aí você automaticamente pratica aquilo? Que espécie de provação é essa? Se você vai praticar aquilo sem ser provado. E para que Deus vai te provar se você já foi salvo? Já está garantido a sua salvação. Não tem como você perder a vida eterna. Isso não tem nem como ser verdade, porque tem vários textos na palavra onde mostra de homens que se desviaram dos mandamentos de Deus, que Deus chamou, santificou, purificou. Pedro fala de homens que se esqueceram dos seus pecados anteriormente purificados. Pedro é a pessoa mais anticalvinista da Bíblia. Se eu não estiver errando, né? Pode ser que seja Paulo, ou Judas, ou João, ou Tiago, não sei, parece Pedro ser o cara mais anticalvinista da Bíblia. Pessoas se esqueceram dos seus pecados anteriormente purificados. Se Deus não quis salvar, por que ele purificou os pecados dessa pessoa? João fala que Jesus foi a propiciação, não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. É pouco? Então, irmãos, sim, aqui foi um combate contra essa seita, até aqui. Fechei o primeiro bloco aqui que eu anotei pra gente. Os 4 pontos de justificação. E ainda não entramos em Romanos 7. De propósito eu fiz isso. Porque quando você entrar dentro de Romanos 7, vai passar assim liso. Você vai falar, como que pode algo que todo mundo fala que é tão difícil, todo mundo aspas, né? Aqueles que estudam, que é tão difícil de compreender, é o capítulo mais difícil, é uma coisa misteriosa que ninguém consegue explicar direito, não tem consenso, toda aquela falácia. Como que pode agora ser tão fácil? Como que pode uma coisa ser tão clara? Você vai compreender a mente de Paulo. E isso é muito prazeroso. É um prazer que não tem como explicar. No próximo ponto, nós vamos entrar dentro de Romanos de novo e eu vou contextualizar aqui uns 3 textos para a gente e entrar dentro de Romanos 7, tá bom? Então, no segundo vídeo, nós vamos entrar dentro de Romanos 7 através de uma leitura de 3 textos. E já esses textos aqui eu já não vou explicar mais, falando sobre alguma coisa sobre transição das alianças, sobre obras da lei, sobre justificação. Essas coisas eu já fechei aqui nesse vídeo. Tá certo? Pode deixar os seus comentários. Eu quero ler eles e ver o que está sendo difícil para vocês compreenderem. E aí eu vou trazer de volta esses comentários, né? A ideia deles, em como explicar eles nos próximos vídeos, sem ser repetitivo demais, mas sem achar que eu expliquei tudo e todo mundo entendeu, né? Eu acredito que deu para você compreender. E tem mais coisas para a gente falar aqui. A palavra, para fechar o vídeo, a palavra obras da lei, ela está escrito 4 vezes em Romanos. Só que, lembra, uma delas está escrito como normas da lei. Quiseram fazer essa mudança, mas na verdade é obras da lei que está escrito no grego. Isso é quando está escrito ela sim, obras da lei. Mas em Romanos 4...
Paulo o tempo todo está falando de obras da lei, só que ele só usa a expressão obras. Para ele estar falando sobre obras da lei, não é necessário estar escrito obras da lei. Quando ele está falando de circuncisão, ele está falando de obras da lei. Circuncisão é uma das obras da lei. Não sei se todos vocês conseguem entender isso. Debaixo da lei. Obras da lei e debaixo da lei é quase a mesma coisa. Estar debaixo da lei é praticar todas as coisas referentes à antiga aliança que Deus ordenava, não somente para todo o povo de Israel, das tribos, mas para um gentio que não fazia parte de nenhuma das tribos, mas que quando entrasse para o povo de Israel deveria ser considerado como natural. Não é porque não se originou ali, mas após fazer parte de alguma das tribos, ele que escolheria isso, quero fazer parte do Deus de Israel, quero fazer parte de tal tribo. Isso, a tribo ou a mulher que ele casasse, ou o homem que tal mulher casasse, iria se vincular à tribo, né? É assim que ele faz a escolha, pela mulher que ele se interessa, e aí ele iria aceitar as leis do Deus de Israel e o povo deveria considerar ele como natural, porque o filho ou a filha que eles fossem gerar seria um israelita. Entendeu o mistério? Por isso que Deus falou que era para ser considerado como natural. E essa lei era para todos, uma lei só haverá para todos. Não está escrito isso em Êxodo 12, em outras partes da lei? E Deus já selou falando, aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. Por isso que Paulo pega esse contraste com a lei da nova aliança. Para não invalidar o que Deus falou, teria uma validade, uma data para isso que Deus falou. A data seria quando o próprio Filho de Deus viesse. Então, obras da lei resume todas as complexidades da lei. Todas as festas são obras da lei. Todos os aspectos, obras da lei. E isso é estar debaixo da lei. E essa expressão aparece 2 vezes. Mas, olha que incrível, a carta que mais fala das obras da lei e de aspectos de estar debaixo da lei, sem sombra de dúvida, ela ganha disparado, adivinha? Hebreus. São as coisas que mais falam da antiga aliança. É a carta que mais fala coisas da antiga aliança. E adivinha? É a única carta onde não aparece nenhuma vez a expressão obras da lei e debaixo da lei. Quando eu falo que é a única carta que não aparece, eu não estou falando que aparece em todas as outras. Mas na proposta da carta em explicar a lei de Deus, é a única que não aparece. Nem obras da lei, nem debaixo da lei. E eu acho que em circuncisão também não aparece. Mas é a carta que mais fala de tudo isso. Entendeu? Aonde surgiu esses aspectos, essas frases-chave? Da meditação na lei de Deus. Quando Moisés disse, aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. Aí surgiu obras da lei. Quer fazer parte disso? Então você está debaixo da lei. Tem uma data de validade porque os profetas profetizavam que o Filho de Deus iria vir para ser a realidade de todas as sombras, porque a lei serviria de aio. Aí tudo começa a fazer sentido, né? Porque eu estou contextualizando o tempo da antiga aliança e levando para o tempo da transição das alianças para a gente entender hoje, no fim dos tempos, aspectos da aliança. E se Deus está interessado em explicar isso com precisão, é porque Ele está interessado em que muitas pessoas sejam reis e sacerdotes. Porque um rei e sacerdote tem que dominar isso. Não precisa dominar completamente tudo para ser um rei e sacerdote. Mas tem que entender, né? Não pode torcer isso. Como que um calvinista vai ser rei e sacerdote? Um homem que distorce todo o aspecto da palavra de Deus. Tudo. A única coisa que a gente tem em comum é que eles acreditam que Jesus vai voltar. A única. O resto é tudo diferente. Então, e não é só eles não, estou falando de outros também. Então aqui fecha o raciocínio, né? Esses aspectos surgiram, Paulo trouxe nas suas cartas como um fim de resumo, para ele não ficar toda hora explicando, né? O que essa coisa toda que eu estou explicando já está resumido ali em obras da lei, debaixo da lei, ou circuncisão. Circuncisão é obras da lei, mas a circuncisão é uma só das obras da lei.
Então tem que ter palavras diferentes, tem que ter expressões diferentes, ainda que falam das mesmas coisas, né? E essa frase que diz, aquele que fizer essas coisas, por elas viverá, e vem logo um contraste com a fé, justamente em Romanos e em Gálatas, porque é onde Paulo mais quer tirar as pessoas defender as pessoas dos judaístas, tirar eles do judaísmo e levar eles para o cristianismo puro, verdadeiro. E o diabo sabe que essa missão é complexa e que se isso ficaria escrito para o nosso registro, então ele poderia também levantar mais pessoas para complicarem o caso, entendeu? Então hoje nós temos tudo aqui para a gente estudar. Entende errado, explica errado só quem quer, quem tem preguiça de estudar. E olha que interessante, as expressões mais importantes em quem quer estudar e ensinar a palavra de Deus são essas: fé, graça, justificação, salvação. Mas em todas essas palavras, principalmente em Romanos e em Gálatas, os contextos são obras da lei, debaixo da lei, circuncisão. Então eu não posso deixar de entender o contexto dessas palavras, de maneira alguma. E quando eu me proponho a explicar, eu não posso dizer que a lei de Deus era uma maldita, porque supostamente Paulo estaria falando isso em Gálatas, Cristo vos libertou da maldição da lei. Ou em Romanos 7:4, vocês estão livres da lei agora. É claro que Paulo se referia à lei da antiga aliança, mas não com essa mentalidade que o povo ensina. Não, claro que não. E Paulo teria que se expressar assim naquela época, porque, irmãos, naquela época não é como hoje. Naquela época tinha templo, tinha sacerdotes fazendo e ministrando as coisas, como o escritor de Hebreus falou em Hebreus 8. Se Cristo estivesse aqui na terra, nem sacerdote ele seria. Havendo templo, havendo pessoas que ministram as coisas, que são sombras da lei. E aí ele começa a explicar minuciosamente detalhes do dia da expiação. Esse assunto começa em Romanos 8. E aí ele vai em Hebreus 8. E vai em Hebreus 8, Hebreus 9, Hebreus 10. São os capítulos que ele mais explica detalhadamente sobre o dia da expiação. Então Paulo teria que se expressar dessa maneira. Ele está se comunicando com romanos. Pessoas que não tinham a lei de Deus e que agora queriam fazer parte da lei de Deus. Mas aí eles vão ler a lei de Deus. Bom, está escrito que é para se circuncidar. Está aqui, ó. Abraão e a sua descendência. Inclusive, dessa maneira que eu estou falando aqui, poderia ser, e eu acredito que é mesmo, a maneira que os judaizantes falavam com os gentios. Está escrito. E aí? Quer fazer parte do Deus de Israel? E não quer obedecer o que está escrito? Além do mais, Moisés disse, aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. Como que vem uma peste no meio de vocês falando que não precisa se circuncidar? Como que vem uma peste falando para vocês que não precisa mais entregar as primícias e sacrificar animais, sendo que é a lei de Deus? Então vocês não fazem parte do Deus de Israel coisa nenhuma. Se quiser ser salvo, tem que praticar a lei de Moisés. Acabei de falar uma frase de um contexto que se encontra em Atos 15, que foi um conflito de fariseus que tinham abraçado a fé, que creram em Jesus, mas estavam com o pensamento deturpado, que inclusive é uma alusão para os tempos de hoje. E que Paulo não aceitava de maneira nenhuma. Houve uma confusão tremenda e se reuniram em Jerusalém para um concílio. Todos se reuniram lá. E houve grande luz nesse ponto, inclusive até a mensagem das duas casas de Israel surgiu ali por intermédio de Tiago, em Atos 15. Atos também é um livro poderosíssimo para compreender todas essas questões, porque ele abrange todas as cartas de Paulo. Atos dos Apóstolos. Fechou? Então tá bom, agora sim dá para finalizar. Deixe os comentários, eu vou ler e no próximo vídeo a gente continua por esse programa que eu fiz aqui no papelzinho, tá bom? Fiquem na paz, irmãos. Deus abençoe.